Estamos de volta e vamos para o giro de notícias pelas turmas. Eu começo com uma decisão da segunda turma. Uma auxiliar de serviços gerais conseguiu aumento da pensão vitalícia em razão de doença degenerativa. Os detalhes com Pablo Lemos. O caso envolveu a auxiliar de serviços gerais e a usina de cana-de-açúcar Umoé, em Sandovalina, interior de São Paulo. No processo, a empregada disse que realizava esforço repetitivo em posições que causaram e agravaram lesões no ombro e no cotovelo do lado direito. Ela alegou omissão da empresa em tomar medidas preventivas e ajuizou a ação para receber pensão vitalícia. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, manteve a sentença que reconheceu o dano causado à empregada. A perícia constatou perda de cerca de 18% de funcionalidade. Sendo assim, o regional fixou uma pensão mensal vitalícia de 10% sobre a remuneração da auxiliar. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A auxiliar de serviços gerais recorreu para que a indenização fosse aumentada. A relatora na segunda turma, ministra Adelaide Miranda Arantes, explicou que, em caso de lesão decorrente de trabalho, a pensão será correspondente à importância da função para a qual o trabalhador ficou inabilitado ou da lesão sofrida por ele. Tendo em vista a perda de 18% de funcionalidade, ficou decidido que o valor da pensão deve ser proporcional ao dano provocado. A decisão foi unânime. E foi anulado o pedido de demissão de uma atendente de restaurante que estava grávida. A quarta turma ainda reconheceu o direito da trabalhadora à estabilidade provisória de até 5 meses após o parto. A empregada disse que havia sido coagida a pedir demissão enquanto estava grávida e que era ameaçada pelo supervisor, inclusive com insinuações de que furtava o caixa da loja. Segundo ela, a rescisão não foi assistida pelo sindicato profissional. O Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo também concluiu que, sem a comprovação da coação, o pedido de demissão deveria ser validado e que, ao fazê-lo, a atendente teria renunciado à estabilidade conferida à trabalhadora gestante. O ministro Caputo Bastos, relator do recurso de revista da empregada na quarta turma do TST, apontou que a estabilidade provisória é um direito indisponível e, portanto, irrenunciável, pois visa a proteção da empregada gestante contra a dispensa arbitrária e do bebê. Conforme o relator, o ato das disposições constitucionais transitórias veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante. No caso de pedido de demissão do empregado estável, o TST consolidou o entendimento de que a validade do ato está condicionada à assistência sindical, conforme artigo 500 da CLT. Por unanimidade, a turma determinou o retorno do processo à vara do trabalho de origem para julgar os pedidos decorrentes do reconhecimento da estabilidade provisória. Eu encerro o giro de notícias com uma decisão da sétima turma que afastou a discriminação na dispensa de um mecânico de uma usina de álcool. O trabalhador havia alegado que a dispensa teria sido motivada pelo fato de ele ter câncer de pele e não poder executar tarefas sob o sol. Na reclamação trabalhista, o mecânico alegou ter recebido uma ordem da empresa para trabalhar exposto ao sol durante a safra de cana-de-açúcar. Segundo ele, após informar que não poderia cumprir a determinação por ter câncer de pele, acabou demitido. A usina, no entanto, argumentou que o motivo da dispensa foi outro. O mecânico teria se negado a trabalhar no campo por não saber cozinhar e não ter como levar marmita. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, considerou a dispensa abusiva. Apesar de entender que o encerramento do contrato não teve relação com o câncer, o TRT considerou que houve retaliação diante da resistência do mecânico em cumprir uma ordem superior. A usina recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Na sétima turma, o entendimento foi parcialmente diferente do segundo grau. O relator, ministro Renato de Lacerda Paiva, avaliou não haver registro de ilicitude ou de abuso de direito por parte da empresa. Ainda segundo o ministro, o exame da decisão do TRT revela que a dispensa ocorreu em razão de ato de insubordinação. A sétima turma seguiu o relator e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais feito pelo mecânico.
E não deixe de conferir esses e outros julgamentos das turmas no canal do TST no YouTube. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para que você possa acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST.